palavra é contigo. Obrigada, Fábio. Muito bem-vindo a todos, né? Uma satisfação estar iniciando aqui mais um episódio dessa temporada 2024 do Fórum ESG, realizado pela Blue Compass. Nós já estamos no quarto episódio, né? E tem sido episódios de temas muito caros para a Blue Compass, né? E eu vou começar agora me apresentando, né? Eu sou a Aninha Ribeiro e vou apresentar também o Isael e o Alan, que vão estar com a gente desenvolvendo o tema de hoje, que é ESG como estratégia de inovação, e aí dou sequência aqui ao nosso encontro, né? Então, eu sou a Aninha Ribeiro, sou empreendedora, gestora e consultora especialista em desenvolvimento integrado de pessoas e organizações e design estratégico de modelos baseados em propósito, com foco em cultura regenerativa e lifelong learning. Minha trajetória construída em áreas bastante complementares e propulsoras aí de transformações e de novos paradigmas, que é a arquitetura da informação e novos negócios, marketing, endomarketing e comunicação, planejamento estratégico e projetos socioambientais, muitos anos como consultora do terceiro setor, e aprendizagem continuada e desenvolvimento integral. Tenho MBA pela USP em Marketing, sou bacharel em Comunicação Social RTV pela FAAP, especializada em Administração de Empresa pela FGV, e Pensamento Resiliente para o Desenvolvimento na Estocolmo Resilience Center, e Vivendo Valores no Living Values Institute. Fundadora da Agari, Modelos Sustentáveis, líder da Diretoria de Pessoas e Cultura aqui da Blue Compass, assessora para o desenvolvimento no Instituto Papel Solidário, uma organização não governamental, e membro da rede Etos de Especialistas. O primeiro a desenvolver o tema hoje conosco, na visão de mercado, para o tema ESG como estratégia de inovação, é o Alan Kowalski, amigo e já parceiro aqui forte da Blue Compass. Ele é um mestrando em administração, com ênfase em governança corporativa, MBA em gestão empresarial, MBA em governança corporativa, pós-MBA em governança corporativa e risco, pós-graduando em ciência de dados e Big Data Analytics, pós-graduando em gestão de projeto, pós-graduando em LLM e proteção de dados, LGPD e GDPR, MBA em segurança de informação, MBA em riscos cibernéticos e possui certificação como DPO em certificações nas normas ISO 9001, 2015, ISO 19016 de 2014, 37.000 de 2021, 37.001 de 2016, 31.000 de 2009, 22.301 de 2019, 27.001 de 2005 e ISO 27701 de 2019, isso para falar de uma linha das experiências e do conhecimento que o Alan possui e vai compartilhar com a gente aqui hoje. E o Isael, né, de Aguiar Mulgori, 57 anos, pai do André, esposo da Catiana e avô da linda Maria Clara, contador formado pelo Unixul, pós-graduado em controladoria e auditoria também pelo Unixul, MBA na IFRS e mestrado em controladoria e finanças pela FIPECAF, MBA em varejo pela FIA. Tem carreira executiva como controle e CFO em empresas de varejo, Casa Centro, Daslu, TNG, Officer, entre outras, na indústria automobilística, no Grupo Caoa, farmacêutica, Home Care Medical, e sócio da MOP Consultoria, com foco na estruturação e expansão de franquias, head da consultoria da Blue Compass, e sócio da startup Oage Delivery, com app para delivery de restaurantes Vai de Quê. Feita essas apresentações, eu queria voltar um pouco a nossa atenção aqui para o tema também, como eu mencionei, é o quarto episódio, e eu mencionei também que os três primeiros episódios são de temas muito caros aqui para a Blue Compass, né, dentro do seu propósito de estender o conceito de Blue Zones para o mundo corporativo, visando promover a valorização empresarial por meio de um ciclo virtuoso de prosperidade sustentável. Então, todos esses temas acontecem, decidimos, né, definimos e apresentamos à luz desse propósito. Lembrando que no primeiro episódio a gente falou de pessoas e cultura, que
bastante caro para a gente. O papel do Conselho na cultura organizacional foi o episódio 2, também bastante afinado, alinhado com a valorização organizacional e os processos de governança e desenvolvimento de negócios, que a Blue Compass atua. E o terceiro episódio, o tema foi Impacto ESG na valorização empresarial. E aqui eu quero destacar desse terceiro episódio, antes de fazer a ponte para o episódio atual aqui, o quarto episódio, a gente falou muito sobre os desafios e oportunidades do ESG, o ESG na valorização empresarial e a percepção de mercado, e vale destacar para a audiência aqui o porquê a Blue Compass utiliza ESG, né? Na verdade, não vou falar sobre o tema, acho que todos vocês, ou pelo menos a maioria já conhece, né? Que é o econômico, ambiental, social e a governança, que para nós tem essa perspectiva basicamente empresarial, de governança, de como os temas e a agenda ESG que vem crescendo e sendo adotada por muitas organizações e instituições e empresas no mercado, ela é parte fundamental para esse processo de valorização empresarial que a gente reconhece como sendo fundamental nos dias atuais e nesses tempos de mudanças constantes e tudo mais. E o tema de hoje, na verdade, ESG como estratégia de inovação, também tem esse propósito, né, de trazer um tema relevante, sobretudo para que a gente possa refletir sobre essas ondas, né, que a gente já falou nos primeiros episódios também, né, em que esquina, né, em que momento, em que torre, em que endereço ESG e inovação se conectam ou não se conectam, como é que está isso no mercado, né, como é que isso é visto no mercado, como o mercado percebe isso, e, sobretudo, como é que as empresas, a tomada de decisão das empresas acontecem quando encontra essas duas, digamos assim, essas duas linhas de um só DNA que faz parte da valorização empresarial. E aí eu vou começar com algumas provocações, antes de passar para os meus colegas, só para a gente ir aquecendo aqui as turbinas com relação a esse tema. Quando a gente lê ESG como estratégia de inovação, a gente fala, opa, estamos falando de um tema, estamos falando de um assunto que possivelmente, certamente, apreciado ou trabalhado, ou minimamente as empresas têm atenção. Mas eu queria trazer aqui para a gente começar a aquecer, e como eu sou bastante focada em palavras e no sentido, no significado dessas palavras, a reflexão de que estratégias, né, não necessariamente tem o mesmo significado, o mesmo entendimento e a mesma prática dentro de todas as empresas. Por exemplo, 3 perguntas sobre estratégias. Por exemplo, a empresa que cada um de nós trabalha, ou para as quais a gente trabalha, quando fala em estratégia, elas partem do que a instituição é ou do que a instituição quer obter? Quando os tomadores de decisão pensam em estratégias, o que a instituição é ou o que ela quer obter? Consideram mais relevante, quando vão definir uma estratégia, alinhar, elaborar uma estratégia, ampliar a geração de valor do empreendimento, da empresa, da companhia, ou garantir a conformidade e a redução de riscos? Eles buscam, né, as empresas, né, as estratégias, partem e buscam o retorno crescente ou o retorno rápido? Aqui são só 3 perguntas para a gente pensar, né, nos ambientes em que a gente trabalha, e não necessariamente o ou significa que existe um sentido único, obviamente, né, a organização pode ter, visionar retorno crescente e retorno rápido, então curto, médio e longo prazo, mas é importante dizer que existem diferenciações dependendo de onde as instituições, as empresas partem no momento em que elas definem estratégias, sobretudo se a gente combina, né, estratégias, por exemplo, de ESG, né, de geração de valor, geração de capital e de ativos sociais, ambientais e sociais,
e também quando a gente conecta essas estratégias a um mundo que demanda fortemente por inovação. As empresas, elas pensam, quando pensam em inovação, elas partem de visões, de possibilidades, ou partem de gaps da própria organização, do próprio processo produtivo ou da própria gestão. Elas adotam, quando elas pensam em inovação, elas olham o que está as ondas do mercado e adotam modelos prontos ou buscam caminhos próprios de desenvolvimento, né? Fazem um mergulho até os processos, fazem um mergulho até a estrutura ou fazem um mergulho até a sua cultura e propósito para definir qual é a decisão e o caminho e a ferramenta ou o que seja de inovação mais acertado. E aí, a última pergunta que eu faria sobre inovação é: as empresas inovadoras e prósperas, né, são diferenciadas pelo que elas fazem ou pelo que elas são? E aí tem uma diferença, mas a gente não vai tentar responder isso agora. Obviamente, a gente vai ouvir os nossos colegas e talvez tirar as nossas próprias conclusões, mas eu gostaria de finalizar o nosso esquenta aqui, né, e passar, então, a palavra para o Alan, que vai estar trazendo para a gente, compartilhando conosco sobre a visão de mercado. Gostaria de propor que, se houvessem perguntas, vocês pudessem já ir anotando no chat. Eu vou tentar acompanhar essas questões todas, e aí, ao final das duas falas, né, de repente, a gente pode fazer uma sessão mais ampla de discussão. A gente mudou um pouco o formato, acho que vocês estão vendo, a gente ampliou um pouco a introdução, vai dar um pouco de tempo maior para os palestrantes falarem, e depois vamos ter um tempo bem bacana de compartilhamento e questões também. Pode ser assim, Alan? Tá tudo certo? Perfeito, perfeito. Então, tem a palavra. Obrigada, Alan. Obrigado. Bom, pessoal, então, uma boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer a presença do pessoal que está dispondo do seu tempo aí para a gente poder fazer essa conversa. Agradecer principalmente também a Blue Compass pelo convite, né? Como a Ania bem colocou, temos já uma parceria aí, estamos sempre trocando ideias, sempre discutindo esses assuntos que, como muito bem colocado, e faço das palavras da Ania as minhas, é um assunto muito caro para todos nós, né? E, então, para não perder muito tempo aqui, né, vamos, então, entrar diretamente no assunto. Tá? Então, coube a mim falar sobre a questão de visão de mercado, tendências e inovações, né, com relação à ESG. Bom, para que a gente possa, primeiramente, falar sobre a visão de mercado, eu vou pegar carona aqui num estudo bem recente que foi feito pela Anshan, né, em parceria com o Instituto Humanizadas, onde eles fizeram um panorama do ESG 2024. Então, acho que a gente poder dar uma analisada nessas situações da visão do mercado, baseado num estudo tão recente, né, a gente consegue entender como o mercado está enxergando o ESG. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu, obviamente, não vou passar todo esse estudo, porque ele é bem extenso, mas aquilo que mais chama atenção, que interessa para poder dar, né, uma entrada aqui, né, para a gente poder falar dos demais assuntos, a gente vai usar algumas questões deste estudo. Tá? Então, primeiramente, tá, o estudo ele foi aplicado, né, em 687 líderes. Tá? E esses 687 líderes, 57% são altos executivos de grandes empresas, tá? Todas elas eram grandes e médias empresas. Somando todas as empresas desses líderes que foram entrevistados, elas empregam mais de 500 mil pessoas e tem um faturamento, somado todas elas também, de 756 bilhões de reais. Tá? Então, como vocês podem ver, né, foi um público aí, né, que bastante relevante e também, né, com uma amostragem bem grande, né? E para essas pessoas entrevistadas, todas elas, né, políticas de transparência e adoção de práticas ESG são diferenciais competitivos no mercado, né? Então, boa parte deles trouxeram essa questão de que realmente o ESG traz vantagens competitivas para as organizações que implementam. Tá? E também, ainda nessa linha, né, eles chegaram à conclusão de que a responsabilidade pela implementação e sucesso das iniciativas ESG é compartilhada entre diversos atores, né? E, principalmente, né, CEOs e o governo são vistos como os principais responsáveis,
né? 77% disseram que os CEOs são os maiores responsáveis, né? E 67% das empresas apontaram a importância, né, do governo para essa relação. Depois a gente vai falar melhor aqui, abrindo mais esses dados aqui para a gente poder entender. E a adoção dessas práticas é motivada pelo desejo de impactar positivamente questões ambientais e sociais, 78% falaram que sim, e fortalecer a reputação corporativa, 77% falaram que sim. Então, desse grupo de 687 líderes, 78% falaram que é relevante para impactar positivamente as questões ambientais e sociais. Né? Só que quase a mesma coisa falaram no interesse de melhorar e fortalecer a reputação corporativa. Foram os dois itens que deram, né, uma maior relevância para a implementação do ESG. E também as empresas enfrentam desafios notáveis, né? 40% reportaram dificuldade na mensuração de indicadores, né? E a construção de uma cultura organizacional sólida é um obstáculo para 32%. Então, aqui a gente pode visualizar, né, pessoal, que grande parte deles falaram que os CEOs da empresa são responsáveis pela estratégia das iniciativas da ESG, e 76% falaram, 77% falaram que o governo também, o apoio do governo é importante para implementar essa agenda. Né? E também, né, as questões de por que eles devem implementar, a maioria acha que é, né, para impactar positivamente, mas alguns, né, também quase a mesma coisa para melhorar a reputação. Mas aqui o mais importante, pessoal, são as dificuldades que essas empresas identificam para implementar a agenda. E notem vocês que 40%, o que teve a maior relevância de dificuldade foi dizendo a dificuldade de mensurar indicadores ESG. E aqui, pessoal, a gente pode entender o seguinte, não é a dificuldade de reconhecer os indicadores ou de montar um caderno de indicadores ESG, mas realmente de mensurar, de medir esses indicadores. Até porque montar um caderno de indicadores de ESG a gente tem pronto lá, né? A gente vai pegar, né, alguns frameworks de ESG, ele já vem com os indicadores prontos, né? A própria Agenda 2030, os próprios relatórios, padrões de relatórios que a gente tem aí já tem indicadores. O problema é achar as informações para mensurar esses resultados. Tá? E também, o muito difícil também, isso a gente sabe, né? Sempre que a gente quer mudar uma cultura organizacional, ela é muito difícil de ser alterada, e aí um dos obstáculos também bem alto aí é essa mudança de cultura. Né? E isso a gente tem que ter uma série de práticas inovadoras, inclusive, para a gente poder tentar modificar a cultura da organização. Bom, as principais conclusões que se chegou através deste estudo que foi feito. A primeira delas é a crescente adesão à agenda ESG. Tá? Então, a pesquisa ela identificou um crescimento na adoção de agenda ESG com 71% das empresas que já implementaram iniciativas sustentáveis. Tá? Aqui, pessoal, eu vou puxar um gancho do que a Ana falou também. Aqui não quer dizer que o ESG na estratégia da organização, mas sim o simples fato de implementar iniciativas. É o primeira semente que a gente coloca ali, para pelo menos, já tem algumas iniciativas que eu estou começando a atuar para dizer que eu estou entrando numa agenda ESG. Tá? E esse movimento que foi identificado na pesquisa, ele representa não só uma adesão em massa das organizações, mas também uma evolução na qualidade e também, obviamente, na profundidade das estratégias sustentáveis que a empresa vai adotar ao longo do tempo aí dentro da sua organização. O segundo item ali é a importância da liderança empresarial. Né? Então, isso aqui já foi comentado no anterior, 77% dos entrevistados viram que é essencial, né, que os CEOs estejam, né, engajados nessa agenda ESG para que ela dê certo. Né? E, principalmente, né, eles sublinharam nessa pesquisa a influência decisiva da autogestão no direcionamento e integração das práticas de sustentabilidade, né, dentro da estratégia empresarial. A gente vê quem já está há mais tempo nessa área de ESG e acompanhando e implementando, a gente vê que muitas vezes ela vira meio que uma ilha dentro da organização. Né? E essa ilha, na verdade, ela acaba meio que sendo engolida por outros processos, porque tem coisas que são consideradas mais importantes, e a gente acaba, aquele pessoal que estava lá num comitê, por exemplo, eles acabam sendo escanteados. Mas no momento que o CEO ele abraça essa ideia e ele dá importância para o ESG, a gente passa a ter uma integração do ESG nas práticas de sustentabilidade da estratégia empresarial. Então, isso é bem importante. Né? Também sobre as motivações da agenda ESG, né, que já falamos antes ali,
Os desafios e oportunidades, né? Enquanto a gente nota que tem esse progresso, que foi comentado ali, né, de 77% das empresas, né, de 71% das empresas começaram a implementar as ações, a gente tem, ao mesmo tempo, desafios que permanecem, né? A gente viu que 40% ainda acha muita dificuldade em alguns aspectos da implementação das práticas, né? E o progresso nas práticas ESG. Né? Então, esse relatório ele também aponta um avanço significativo nas práticas. Tá? Então, 21%, né, das empresas que iniciaram o processo de redução de gases de efeito estufa tiveram um aumento na maturidade e no compromisso com as questões ambientais, sociais e de governança. Né? Então, esse estudo ele trouxe também, né, esse levantamento que é bem interessante. Bom, alguns insights aqui que a gente pode tirar da pesquisa, né? Então, a gente teve aqui, né, na pesquisa, 77% dos respondentes acreditam que os CEOs devam liderar ativamente a agenda ESG, 67% dos respondentes acreditam que o governo tem um papel fundamental na agenda, 77% acreditam que o governo deva priorizar incentivos para pesquisa e desenvolvimento, né? Então, dá para notar aqui que as organizações elas querem incentivo para poder se manter fazendo essa agenda. 71% das empresas se consideram referência ou implementam melhores práticas em ESG. Então, notem que aqui a gente já vê meio que o pessoal puxando, né, a brasa para o seu assado aí, mas a gente vê que na prática não é bem o que acontece, né? Mas eu estou só trazendo a reflexão que foi buscada nas pesquisas. Né? Imagine se 71% de 687 líderes no Brasil fossem referências em ESG. A gente estaria falando de outra coisa agora. Né? 78% das organizações buscam aderir à agenda ESG para ter impacto positivo de questões socioambientais. 20% das empresas reportam avanços significativos em relação às metas do Pacto Global da ONU, isso que é muito interessante também. Gostaria de ver esses resultados, né? Mas é o que diz aqui na pesquisa. Bom, mas depois, pessoal, a gente tem aqui também, isso aqui é bem interessante, quando a gente fala em ESG, a gente sabe que é um acrônimo para 3 letras aí, né, que é o social, a governança e o ambiental. Né? E aqui a gente tem também um levantamento da prioridade da agenda, né, que até me chamou a atenção, fiquei bastante impressionado com isso, porque 72% eles priorizam a parte social. 78% prioriza a governança e 66% prioriza a parte ambiental. Eu não tinha essa impressão, sinceramente, eu achava que as empresas focavam mais em ações ambientais quando implementavam o ESG, né? Principalmente porque, né, a gente vê muitas questões ambientais e as práticas ambientais são mais fáceis de serem copiadas, inclusive, né? Mas, para minha surpresa, né, nessa pesquisa, e com certeza ela deve refletir a realidade, porque ela tem uma amostragem bastante grande, 72% está focado mais em priorizar as questões sociais. E 68% a governança, né? Geralmente eu vejo a governança muito abaixo, quando eu vejo na prática as empresas, até porque conhecem pouco de governança, né? Mas, né, pelo menos pelo que responderam na pesquisa, 68% está focando na governança. Tá? Eu, na minha opinião, eu vou fazer um parênteses aqui nesse slide, tá? Porque geralmente o que acontece? Para que a gente possa ter uma agenda ESG, não tem um pilar desses maior, mais importante que o outro. Tá? A gente deve fazer eles de forma integrada e implementar todos ao mesmo tempo, né? De preferência, a gente poder fazer ações voltadas nos 3 pilares. Porém, a governança é o que nos traz principalmente a sustentabilidade financeira da organização e de perpetuidade dela. O que garante a perpetuidade de uma organização é a governança. Porque a governança diz respeito a como aquela organização é dirigida, né? Como que ela é definida a estratégia dela e é perseguida essa estratégia através também de controles que nos auxiliem que essa estratégia não saia do caminho. Né? Então, no momento que eu tenho uma boa governança, eu posso me dar o luxo de pensar em gastar esforços nas questões ambientais e sociais. Né? Só que eu posso fazer ao mesmo tempo, mas muitas empresas esquecem a questão da governança para focar no social e no ambiental, e aí a empresa não se autossustenta e ele acaba não conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra. Né? Então, só para uma reflexão aqui, é importante a gente focar muito nessa questão de governança, porque é a governança que vai nos dar as condições para que a gente possa aplicar as práticas sociais e ambientais. Tá? Mas, feito esse parênteses, vamos continuar aqui. Aqui, pessoal, algumas práticas, tá? As práticas mais desenvolvidas em 2023 e 2024. Tá? Eu não vou ler aqui para cada um dos nichos, porque a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu vou só citar, porque aqui está em pontuação geral, ele está numa ordem de pontuação geral.
Tá? Então, as práticas que mais foram desenvolvidas, tá? Ele tem uma variação aqui para a gente poder ver de 2023 para 2024, não vou entrar nesse detalhe, mas vou falar nas práticas. Tá? A primeira delas, tem mecanismos para dar voz e incluir os stakeholders em decisões estratégicas. Né? Aqui, na verdade, né, pessoal, nada mais é do que a gente analisar lá, criar, né, uma matriz de materialidade. Quando eu crio uma matriz de materialidade, eu ouço, né, todas as partes interessadas e, se eu fizer da forma que deve ser feita, que é ouvindo e aplicando nas estratégias aquilo que eu coletei das partes interessadas, né, impossível a gente fazer um projeto de ESG, de implementação de ESG, sem ter uma matriz de materialidade. Esse é o primeiro passo. Para que eu possa fazer uma boa matriz de materialidade, eu preciso ouvir os stakeholders e considerar a minha matriz. Então, né, nada mais lógico que ser o mais importante aqui, o que mais é considerado prático, ouvir os stakeholders. Né? Depois tem um comitê focado em ESG e sustentabilidade, né? Também é uma prática interessante, porque muitas vezes a gente pega pessoas voluntárias dentro da organização para poder implementar, então também é uma prática que faz todo sentido. Tem um código de ética, uma política de anticorrupção, bem importante também, né? O código de ética para definir o que pode e o que não pode ser feito, né? Nortear o comportamento das pessoas, uma política anticorrupção para poder evitar atos lesivos, principalmente a administração pública. Divulgação interna dos indicadores, metas e objetivos ESG, né? Então, também divulgar todos os objetivos, fazer uma disseminação de como está sendo implementada a agenda. A políticas de transparência e governança, muito interessante também, a parte principalmente de governança corporativa. Divulgação anual dos relatórios de sustentabilidade para todos os stakeholders, né? Voltado na transparência. Matriz de materialidade atualizada periodicamente, isso é interessante, né? Porque o pessoal falou lá em cima em ouvir os stakeholders e está mais lá embaixo criar a matriz de materialidade. Na verdade, tu ouve os stakeholders para criar a matriz, né? Mas tudo bem, tá? Aqui a agenda ESG é a prioridade, faz parte da estratégia, modelo de negócio, né? Muito bonito, viver na prática. Né? Realizar benchmarks e avaliação contínuas para medir o desempenho ESG, isso é bem interessante também, até para aquela dificuldade que eles citaram lá no início da pesquisa, de não ter indicadores, não saber como medir aqueles resultados, o benchmark é uma ótima prática para poder identificar como outras empresas fazem isso. Ter certificações ESG, avaliações no rating ESG, mensurando a evolução, avaliar os fornecedores utilizando critérios ESG, também é uma prática extremamente importante. Utilizar critérios de ESG para priorizar os investimentos, também interessante, e o contrário também, né? O próprio banco vai ver se a empresa tem práticas ESG para fornecer recursos para que ela possa fazer seus investimentos. Mas aqui, então, é só uma lista de ações de 2023 e 2024 que tiveram maior relevância. Bom, mas agora vamos falar um pouco nas tendências, tá? Agora, saindo um pouco dessa pesquisa, a pesquisa, então, nos mostrou o que o mercado enxerga sobre ESG, e agora a gente vai falar na prática de tendências que a gente vê no dia a dia, independente dessa pesquisa. Tá? Para isso, eu listei aqui uma série de tendências que a gente tem, tá? E essas tendências, elas são relacionadas ao ESG. A primeira tendência que a gente nota é uma integração do ESG na estratégia de negócio. Tá? Então, todas as empresas, independente do setor, cada vez mais elas estão integrando as práticas do ESG na estratégia central, né? Não só para mitigar riscos, porque, obviamente, né, no momento que eu monto uma agenda ESG, eu já estou identificando riscos que vão trazer impactos, sejam internos para a organização, quanto externos para o meio ambiente, para a sociedade, ou seja o que for, eu vou poder mitigar esses riscos através de uma identificação focada no ESG, mas também para explorar novas oportunidades de mercado. No momento que a empresa tem uma agenda bem consolidada, ela tem um diferencial, como foi dito lá no início, e esse diferencial ela traz mais oportunidades para essa organização. Como exemplo, muitas empresas, por exemplo, estão investindo em tecnologias limpas, soluções sustentáveis, e isso atrai investidores, e não só investidores, mas hoje nós temos consumidores que são conscientes. Tem uma pesquisa que saiu em 2021 agora, que ela mostrou que 68% dos consumidores acham que as empresas elas não devem só dar lucro, elas devem devolver para a sociedade, parte daquilo que elas estão impactando. Então, os consumidores estão ficando cada vez mais conscientes, e essa integração, hoje o ESG não é só mais uma caixinha que fica separada com um comitê lá que vai aplicar algumas práticas, ele está dentro da estratégia do negócio, porque isso aí vai trazer resultados. A transição energética também, ela continua a ser uma das principais tendências, já é há bastante tempo, mas continua em 2024, e as empresas, tanto empresas quanto países, estão buscando reduzir a pegada de carbono,
e, através das inovações tecnológicas e da conscientização ambiental, é possível, então, criar novos processos de energias renováveis, né, focar na energia solar, na eólica, né, e essa transição para fontes mais limpas, ela, além de contribuir com a mitigação das mudanças climáticas, ela também oferece oportunidades para inovações e investimentos, né, ela auxilia nesses processos. A transformação digital para a sustentabilidade, né, a sinergia entre a transformação digital e a sustentabilidade tem se intensificando, né, e isso oferece vantagens competitivas para as empresas, né, que vão utilizar dessas tecnologias para melhorar a eficiência operacional e reduzir impactos ambientais. Então, não é só a questão do meio ambiente, mas a eficiência operacional, ela também é melhorada através da transformação digital. Né? Poderíamos dar vários exemplos aqui, mas o tempo é curto. Tá? A transparência em relatórios de ESG, né? Então, existe uma tendência crescente para ter uma maior transparência nos relatórios, então, fazer com que esses relatórios cheguem às partes interessadas com dados confiáveis. As empresas estão adotando cada vez mais padrões internacionais, como o GRI, por exemplo, o SASB, né? Esses padrões para relatar as práticas de forma mais claras e comparáveis, né? Porque no momento que eu uso um template internacional, fica mais fácil de eu comparar entre as empresas, porque todas estão medindo da mesma forma. E isso também inclui o uso de tecnologia para coletar e analisar esses dados. Né? Então, hoje em dia, se utiliza muito data analytics, se utiliza muito BI, né, inteligência artificial, isso aí dá mais eficiência para a gente poder comparar os resultados e buscar os dados com maior eficiência. Outra questão importante é o combate ao greenwashing, né? Então, uma crescente preocupação aí é com essa questão do greenwashing, né, que é a prática das empresas apresentar uma imagem ambientalmente amigável, mas, na verdade, ela não está implementando as ações concretas. Ela só diz que faz, mas na prática não dá resultado nenhum. Tá? Então, agora, para 2024, né, se espera que tenha uma vigilância mais rigorosa por parte de investidores, consumidores, autoridades, né, para que as empresas que adotam práticas que são realmente sustentáveis façam a comunicação de forma transparente, né, e mostrando o resultado, não só dizendo que faz. Né? A inovação tecnológica, né, então a tecnologia desempenha um papel crucial aqui, né, para a gente poder ter a promoção de práticas ESG. Né? Então, por exemplo, software de análise preditiva usado para prevenir riscos ambientais, riscos sociais, né, determinados projetos e investimentos, antes de sair do papel, a gente poder analisar ele através de softwares de análise preditiva para verificar quais os impactos que ele pode gerar ao longo do tempo. Tá? A gente faz aí uma simulação. A inteligência artificial está muito em moda, né? Todo mundo tem falado muito da inteligência artificial, né? E essa integração da inteligência artificial na estratégia ESG é o destaque de 2024. Se a gente pudesse escolher dessas tendências aqui, a inteligência artificial eu diria que é a mais relevante. Tá? E a inteligência artificial ela pode desempenhar um papel fundamental nessa análise de dados, como eu tinha dito antes, também na avaliação de riscos ambientais, sociais e de governança. Né? Eu consigo fazer análise de probabilidades e impactos desses riscos utilizando a inteligência artificial. E através também de algoritmos avançados, né, eu posso otimizar os processos, tanto industriais, né, reduzir os desperdícios, melhorar a eficiência, tudo isso vai auxiliar também na agenda ESG. Tá? As finanças sustentáveis, né, os produtos financeiros ligados ao ESG, né, os títulos verdes, que são chamados os green bonds, né, e os fundos de investimento estão cada vez mais em ascensão. Né? Então, esses produtos não apenas ajudam a canalizar o capital para o investimento, mas também ele vai oferecer para os investidores uma oportunidade de contribuir com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Então, ao mesmo tempo que ele auxilia no desenvolvimento sustentável, ele também procura um retorno financeiro através dessas finanças sustentáveis. Aí tem muitos bancos, né, e linhas de investimento aí que tem os créditos verdes aí, né, que vão oferecer dinheiro para esses fins. Tá? As normas e regulamentações mais rígidas, né, então os governos e órgãos reguladores estão implementando regulamentações mais rigorosas sobre ESG, né, e isso está incluindo também relatórios mais detalhados, padrões mais elevados de proteção. Tá? Então, tudo isso está entrando também agora em 2024 bem forte. Os compromissos de neutralidade de carbono, né? Muitas empresas estão fazendo compromissos públicos de alcançar uma neutralidade de carbono em um determinado prazo, né? Isso compensa, né, o carbono que eles estão gerando. O ativismo e pressão dos stakeholders, né? Então, todos os stakeholders, sejam consumidores, investidores, grupos ativistas, eles estão pressionando as empresas para melhorar as práticas ESG. Né? E isso está levando a mudança no modelo de negócio, né, onde as empresas elas não vão só buscar lucro, mas também vão dar um impacto positivo, que é aquilo que eu comentei naquela pesquisa que saiu em 2021. Bom, aqui, pessoal, depois, só para a gente finalizar, eu prometo que eu já estou acabando,
mas faz parte também da minha fala de falar sobre inovações, né, no ESG. Então, é importante a gente fazer uma reflexão aqui, que a relação entre inovação e ESG ela é muito profunda e ela tem que ser bidirecional, ela não pode ser a inovação dentro do ESG. Na verdade, o ESG também ele vai ajudar na inovação, tá? Porque não só a inovação impulsiona o desenvolvimento e a implementação da prática do ESG, mas o ESG também é um catalisador para inovações, porque a gente, no momento que a gente tem uma dificuldade, tem um problema para resolver, a gente tem que inovar para dar resultados a esse problema, né? Então, aqui nesse slide eu vou falar um pouco, vou explorar essa relação em diferentes contextos, né? Então, primeiramente, essa inovação para a sustentabilidade ambiental, tá? Então, para a sustentabilidade ambiental, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias de energia renovável, a gente tem cada vez mais aí, né? Eu lembro que quando eu coloquei energia solar na minha casa, lá era uma parafernália lá, só o quadro de comando era o tamanho dessa parede aqui, né? Hoje em dia, pô, a gente olha lá os equipamentos pequenos, bem mais leves, bem mais baratos, né? Então, essa tecnologia está melhorando muito, né? Não só a solar, mas a eólica também, né? Inovação em eficiência energética, materiais mais sustentáveis, tecnologias de captura de carbono, né? Cada vez mais as empresas, principalmente na construção civil, está tendo muito material diferenciado que ele vai gerar menos resíduo, ele gera menos lixo e assim por diante. Então, a gente tem muitas tecnologias que vão ajudar as empresas a cumprir com as regulamentações que estão cada vez mais rigorosas, mas também vão melhorar a imagem, tanto pública quanto a eficiência operacional dessas empresas. As soluções sociais, né, então, a inovação pode melhorar, inclusive, as condições de trabalho, né, pode fortalecer a igualdade de oportunidade, aumentar o engajamento da comunidade, né, como, por exemplo, software de análise de dados para monitorar a diversidade e inclusão nas empresas, tecnologia com realidade virtual, pode ser usada para treinamento em ambientes de alto risco, né? Quem aqui já viu falar daquela realidade aumentada, onde a pessoa coloca um óculos ali, que é como se ela estivesse num ambiente de risco lá e pode fazer um treinamento sem sofrer o risco de um acidente de trabalho, por exemplo. Isso vai melhorar tanto a segurança dos funcionários quanto reduzir custos, né? Então, tem uma série aí de tecnologias que a gente pode aplicar para a questão social. A governança, né? Então, a governança através da inovação, né? A gente pode melhorar as práticas de governança dentro da empresa através da inovação. Então, tem vários projetos aí que eu já vi de ferramentas digitais, soluções de blockchain, para aumentar a transparência e eficácia dos processos, né? Essas tecnologias, inclusive, do blockchain, elas permitem um monitoramento bem mais efetivo da conformidade regulatória, né? O compliance, no caso. Ele também melhora a gestão de riscos, porque a gente vai poder também fazer cruzamentos. Se eu tenho um blockchain com várias informações, fica muito mais fácil de eu identificar de um risco que tem se materializado, qual é a probabilidade dele acontecer nos próximos períodos e assim por diante. Então, tudo isso traz uma comunicação mais eficaz com os stakeholders através de dados que vão ser automatizados, né? E depois o modelo de negócio, eu já falei um pouco sobre o modelo de negócio, né? Mas muita empresa está reavaliando o seu modelo de negócio e está inovando para poder implementar a economia circular, para fazer reutilização, reciclagem de materiais, substituir essas abordagens de linha de produção lineares, que são tradicionais, por essa, né, baseada na economia circular, né? Isso é um novo modelo de negócio que reduz o impacto ambiental, mas, além disso, certamente, pessoal, ganha uma vantagem competitiva, tá? Porque vai se alinhar com as expectativas, principalmente dos consumidores, que hoje têm outra visão, né? E, por fim, né, as finanças e investimento em inovação, né? O setor financeiro, então, também está vendo inovações impulsionadas pelo ESG, né, com desenvolvimento de instrumentos financeiros verdes, né, que são os green bonds, fundos de impacto social. Todos esses produtos, eles financiam e incentivam o investimento em projetos, né, e também em empresas que têm impacto positivo no ambiente ou na sociedade. E isso traz retornos financeiros competitivos. Isso é muito interessante, pessoal, porque os bancos, para liberar o investimento, eles têm focado muito em analisar como é que essas empresas tratam as questões sociais e ambientais, né? Porque, na verdade, pessoal, imagina, vamos fazer uma analogia, tá? Eu contrato alguém para vigiar minha casa. Aí eu pego e dou uma arma na mão dessa pessoa, tá? E aí chega alguém lá, tá passando na rua, a pessoa acha que é um ladrão, vai lá e dá um tiro nessa pessoa. Eu vou ser responsabilizado por isso, eu que botei aquela arma na mão da pessoa. Os bancos estão fazendo a mesma coisa, né? Eu vou botar dinheiro numa empresa que vai prejudicar o meio ambiente e eu que estou financiando isso? Não. Né? Eu vou querer ver se essa empresa tem responsabilidade social e ambiental, né, para que eu possa dizer, vou te dar o dinheiro e tu vai ter que aplicar ele de uma forma
correta e sustentável. Né? Então, essas finanças elas estão entrando muito, né, nos aspectos de ESG, inclusive os bancos, com base no relatório de sustentabilidade da organização, ele estabelece a taxa de juros que ele vai cobrar dessa empresa. Né? Então, isso é muito interessante. Então, é outra vantagem competitiva e financeira que a organização vai trazer. Aí, para finalizar, esse aqui é meu último slide, tá? Mas uma frase para finalizar aqui: a inovação ela é crucial para o progresso em direção aos objetivos de ESG. Enquanto os padrões de ESG reciprocamente impulsionam significativamente a inovação, as empresas que incorporam tanto a inovação quanto a ESG em suas estratégias operacionais tendem a ser mais resilientes, adaptáveis e bem-sucedidas em um cenário empresarial que está sempre evoluindo, certo? Não sei se eu passei do meu tempo, ou se está dentro do tempo, tá? Mas seria isso, tá? Só para dar uma ideia do mercado, como é que está aí, quais são as tendências e inovações. Né? 20 minutos eu tive que falar meio correndo aqui, mas acho que deu para passar uma ideia aí para o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigada, Alan, foi muito bom, já mexeu alguns neurônios aqui, porque é bem interessante. Enquanto, Isael, se você já puder colocar na sua apresentação, só fazendo um comentário, Alan, assim, logo no começo você mostra a pesquisa, e aí quem responde mostra o que é importante. Logo depois você fala as práticas, que é o que eles enfatizam dentro daquilo que eles acham que é importante. E aí, quando você vem com as tendências e inovações, me parece que o mercado foca um aspecto muito mais técnico, operacional e de processos de dentro da empresa. Mas a gente vai falar mais sobre isso no final. Eu vou passar a palavra para o Isael, que vai agora fazer um mergulho, né, sobre esse assunto dentro das estratégias das empresas. Tudo bem, Isael? Está prontinho? Tudo bem, tranquilo. Beleza, vamos lá então. E as perguntas, pessoal, pode ir colocando no chat se houver, ok? Todo mundo está vendo aí? Estão vendo? Sim, Tranquilo? sim. Então, ok. Bom, boa tarde a todos. É sempre um prazer aí compartilhar um pouco do aprendizado aí que a gente foi tendo aí ao longo da vivência como Compass, com os colegas, com os projetos, com o contato com o mercado, enfim. Então, é um prazer aí estar com vocês, tá bom? Dentro da pauta que a Ania nos passou, né, que é o ISD como estratégia de inovação, onde o Alan trabalhou aí o item número 1, que é a visão de mercado e tal. Eu vou trabalhar um pouquinho, eu vou trazer a visão estratégica ali para a gente contextualizar e podermos bater um papo, né? Então, o tópico é visão estratégica, o ISG gerando diferencial da governança à gestão dos negócios. Então, para isso, a ideia é trabalhar esses tópicos aqui que a gente preparou, né? Dentro do tempo que nós temos aqui. E aí, espero aí, aos poucos, pelo menos, responder alguma das questões que a Ania fez a provocação no início ali. Bom, primeiro, com relação dentro desse tópico de o ISD gerando diferencial da governança à gestão dos negócios, né? A gente tem logo de cara aqui, né? A questão do fortalecimento da própria governança corporativa com isso, porque no processo, na jornada da companhia, fazendo ali todo o trabalho de ESG, de sustentabilidade, nós temos dentro disso o pilar da governança, até direcionando a pauta ambiental, até direcionando a pauta social e, por que não, poderíamos falar direcionando também a inovação dentro do seu negócio, né? Então, são frentes que eu acho que elas podem ser correlatas, elas são capitaneadas ali pela governança, e aí logo de cara temos como primeiro item, né, o benefício da transparência, a ética e as responsabilidades, né, que são dos 5 pilares ali da governança corporativa. Isso subsidia a organização
na sua relação com os stakeholders, né, do desenvolvimento das suas políticas, né? As políticas são necessárias, obviamente, para que ela possa ter transparência, ter ética, né? Então, para ter ética, eu, companhia, tenho que me posicionar informando quais são os meus valores, né? O que eu entendo ali por ética, o que é importante para mim, como é que eu vou me posicionar com os meus valores e tudo mais. Então, tudo isso, obviamente, traz ali a transparência na relação, né? Se eu vou ter algum conflito, quem vai se relacionar comigo, ou quem vai trabalhar comigo, ou quem vai comprar de mim, ou quem vai fornecer de mim, ou quem vai investir no meu negócio, ele vai saber antes, né? Então, e se eu tenho alguma afinidade para com ele, dentro de valores e tudo mais, e obviamente, desde que isso seja um pré-requisito para o outro lado, ele vai saber qual que é o meu posicionamento. Então, isso ajuda sempre na transparência, na comunicação, na relação, né? Na geração de negócios, no desenvolvimento de projetos, enfim, e por aí vai. Então, isso é um item muito importante dentro da configuração estratégica da companhia, né? Quando falamos de governança, estamos falando do ambiente estratégico ali, onde tem, muito provavelmente, um conselho consultivo ou de administração, estruturado ali dentro de uma jornada ali de implantação da governança, tal, no melhor momento ali da companhia, e dentro disso ela vai ter que se posicionar com relação à ética, né? Vai ter que ter os seus posicionamentos ali para que a relação ela seja transparente, tá? No outro item, a questão de alinhamento, né, de interesse das partes relacionadas, isso é um outro item que é muito importante por conta dessa transparência, desse posicionamento da companhia, e isso viabiliza, né, alinhamento ali dos interesses, esses objetivos corporativos que acabam sendo regidos ali, alinhados por padrões éticos, de preferência que sejam elevados, né, mas a companhia ela se posiciona e viabiliza nessa relação também. E, por último, né, um item que ele está muito integrado ali, o ISD, né, como muito bem o Alan colocou agora por último, né, não dá para falar de ISD sem você ter um mapeamento de riscos, você ter uma gestão de riscos, uma matriz de riscos, né? E, por tabela, o que é material para a companhia, né? Então, este é um outro item ali que eu trago aqui para compartilhar com vocês, para valorizar aqui como contribuição do ISD para a governança e gestão dos negócios, onde a gestão de riscos, oportunidades, né, e melhoria, né, da reputação, que é um outro item que o Alan trouxe ali também, que é uma preocupação, né, é um item que as companhias estão ali super preocupadas. Logo no começo ali da pesquisa, né, ele citou ali que 77% dos respondentes ali se preocupam com a reputação, né? Então, esse tópico ele é muito importante, porque se eu vou ali me posicionar, utilizando ali as boas práticas, toda a proposição que o ISD, a sustentabilidade, podem trazer para o meu negócio, regidos por uma boa governança, onde, obviamente, nesse caminho, eu tenho que mapear riscos, eu tenho que me posicionar, eu tenho que identificar as oportunidades, e se eu, organização, eu tenho uma governança e eu tenho um foco estratégico de conselho e tudo mais, de direcionamento no meu negócio, não há como eu não ter ali um posicionamento estratégico, um planejamento estratégico, aonde eu vou chegar, né? E dentro disso, a inovação como um grande provocador ali de melhoria de processos, melhoria de produtos, melhoria de novos negócios, né, que possam ser trazidos ali, né? Então,
até respondendo, Ânia, um pouco ali da primeira questão que você colocou ali na estratégia, né? Ou quer obter, né? Ou seja, a companhia ela vai ter que se posicionar ali, né? Ou seja, aonde eu quero chegar, como eu vou fazer isso, como que o monitoramento de riscos vai me auxiliar nisso, vai monitorar para que eu não tenha surpresas não conhecidas, né? Ou seja, e que eu possa mitigar esses riscos ali, né? O ISD ele tem muito entranhado na sua proposta de valor a um mapeamento de riscos. Não há como a gente falar de governança, não há falar de uma companhia que tenha o ISD implantado, ele tenha realmente dentro da sua estratégia, dentro da sua cultura, como muito bem também pontuou o Alan agora há pouco, eu não transformo nada disso, de produtos, processos, relação com stakeholders, se eu não tiver pessoas muito bem direcionadas, a cultura trabalhada, e isso também pontua aqui, também não é de uma hora para outra. Então, é uma jornada que a companhia, num dado momento, ela inicia, há todo um processo de capacitação, de treinamento, de levantamento de informações, de posicionamento da companhia frente a uma série de pontos que o ISD trabalha dentro do negócio que a companhia está, dentro do seu segmento de atuação, dentro das suas responsabilidades. Nesse meio do caminho, os indicadores eles vão brotando naturalmente, eles iniciam ali uma mensuração, planos de ação ou iniciativas, eles são criados, né? O Alan, que é um parceiro nosso ali, ele que viabilizou a plataforma de ISD da Blue Compass, nós temos ali uma série de ferramentas de indicadores, mas são ferramentas, elas precisam ser recheadas por definições, por mapeamentos, por posicionamento da companhia ali numa matriz de materialidade, que envolve ali toda uma consulta aos stakeholders. A companhia vai receber uma série de informações ali e ela vai precisar se posicionar. Algumas coisas vão impactar, obviamente, o negócio. Neste meio de campo, se ela tem ali um foco e dentro da cultura dela uma iniciativa ou um posicionamento ou uma inquietação com a inovação, isso vai ser mais um ingrediente ali que vai gerar constantemente mudanças, de novo, de processos, de produto, e isso vai gerar ali transformações dessa companhia, vai gerar valorização, vai levar a companhia a novos níveis e vai fazer com que ela tenha continuidade. Aqui eu trago um outro tópico que ele trabalha muito bem essas duas vertentes ali, que é a gestão ambidestra, né? Ambidestra de lado esquerdo, né, dentro do conceito ali, a inovação, lado direito é a questão operacional, é o negócio como ele é propriamente dito. Então, eu tenho, vamos dizer assim, um contraponto, né? Ou seja, você tem as duas situações convivendo não harmonicamente, porque há uma inquietação constante, mas super saudável, onde eu tenho sistematicamente ali a exploração sempre de novas oportunidades com produtos e, por que não, que sejam sustentáveis a partir do momento que eu tenho o ISD comigo, a parte de processos de produção, por que não eficientes, né? Porque é isso que a gestão ambidestra ela me provoca, e sustentáveis, porque eu tenho o ISD também. Modelos de negócio disruptivos, eu vou sempre validando ou buscando atualizações do meu modelo de negócio frente ao meu posicionamento estratégico. Então, há uma inquietação, né? E isso traz ali, obviamente, uma mudança da empresa,
frente ao que ela está hoje, ou onde ela pensava que ela ia chegar, ou como ela iria fazer isso, e adaptações que ela vai fazendo, tá? A colaboração com startups e empreendimentos sociais, ou seja, eu também posso fazer inovação utilizando, né, por intermédio de uma startup, né? Nós temos entre os ouvintes aí um especialista de startup, um startupeiro de mão cheia, que é o Oyama, né? E participo com ele ali em alguns grupos de startup, e essa inquietação, essa inovação constante, sempre está preocupado ali, ou sempre há uma preocupação em trazer alguma coisa disruptiva, alguma coisa inovadora, isso está na essência da startup. E a organização, uma empresa de grande porte ou de médio porte, que ela procura ali uma solução inovadora por intermédio de uma startup que já fez ali um MVP, que já comprovou e que, de repente, isso pode ser adicionado ao seu negócio, já dá passos à frente de uma maneira muito mais rápida, né? A parte de investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento também, a parte de engajamento dos funcionários à inovação, ou seja, você provocar a inovação de processos, produtos e etc., com o seu time. Olha que saudável isso, mas construir essa cultura realmente não é fácil. Isso requer que a alta administração, que a estratégia esteja alinhada com isso, esteja alinhada com a pauta da sustentabilidade, ESG, esteja alinhada que há oportunidades constantes no mundo, no segmento, e que se a empresa não se renovar, ela pode morrer, né? Vide ali, a gente estava falando agora há pouco da Blockbuster, a Ania falou ali da Kodak, enfim, tantas outras que a gente já viu morrer, viu serem substituídas por outros players, né? E as empresas aí no mercado não são diferentes. Então, se elas não se renovarem, se elas não tiverem a inovação dentro do seu dia a dia, isso também pode acontecer, tá? E o outro item manutenção de práticas de governança sólidas, né? Ou seja, isso é super importante, como também na gestão ambidestra, né? Eu tenho em cima a inovação nesses vários tópicos e aqui a manutenção, a busca da excelência na gestão do negócio. E a governança corporativa, ela pode e tem total condição de capitanear isso, trazendo lá na figura do conselho, trazendo as boas práticas, trazendo os instrumentos de controle, né, auditoria, compliance, canal de denúncia e por aí vai, uma série de ferramentas, uma série de instrumentos que podem ser trazidos ali para apoiar a governança da empresa. Aqui nós já falamos em outro evento, mas eu tenho que trazer, é super importante um olhar dentro, junto com o ESG, junto com a inovação, da questão da cultura organizacional e engajamento do time, engajamento dos colaboradores. Isso é super importante, né? Ou seja, a promoção, né, desse engajamento junto aos funcionários, a integração da pauta ESG na estratégia empresarial, isso fortalece, é isso que efetivamente vai fazer a roda girar, as coisas acontecerem, né? A valorização também da diversidade e inclusão é um outro item, uma outra pauta social super importante. A empresa tem que ter, desde que ela aceite isso, mas e quando aceita, isso fica muito legal, porque a empresa se posiciona com relação à diversidade, à inclusão, né, à equidade em relação ao time de colaboradores, em relação a onde ela está posicionada, né? Como que isso pode ali estimular, criar um ambiente super saudável dentro da companhia, dentro do contexto dela, e se dentro disso ela tem um posicionamento ali social em várias frentes, ela cobra dos seus fornecedores isso também, ela espelha e cobra e dá condições para que eles também se adequem, né? Ela tenha um posicionamento ambiental, ela tenha ali um posicionamento de governança que valorizem quem efetivamente queira crescer com a empresa, queira buscar o propósito, buscar os objetivos do plano estratégico. Isso traz ali
uma cultura forte, uma cultura que vai fazer a empresa evoluir sistematicamente. E, consequência disso, é a criação de valor de longo prazo, né? A empresa, se ela enxerga que ela tem, que ela precisa buscar a sua valorização, o seu crescimento, a sua perenidade, né? Ela precisa que o ISD trabalhe, que ela deixe o ISD entranhar no seu negócio, nos seus processos, criar todos os indicadores que são consequência de planos de ação, de comitê, de posicionamento, de matriz de riscos, de matriz de materialidade ou dupla materialidade, que são conceitos aqui que não é a pauta do dia, mas são conceitos que estão muito em voga, né? As novas normas vêm trabalhando isso. A gente tem ali a BNT, que vem evoluindo bastante na pauta ISD, está justamente nesse momento agora trazendo o alinhamento da materialidade para a norma PR 2030, né? A BNT, inclusive, que está iniciando ali, está dando os primeiros passos ali na certificação ISD, né? Estamos de olho nisso, porque isso pode ser um player interessante ali a nível de mercado. Enfim, a gente tem toda uma estrutura, toda uma adequação do negócio, desde que a empresa permita esta evolução dentro da pauta ESG, e ela traga isso para a sua estratégia, para o seu posicionamento, junto com isso a inovação, que há uma inquietação de ambas as partes. Eu posso ter inovação em uma série de coisas, eu posso trazer a tecnologia ali, a inteligência artificial e outras frentes na parte de inovação, como o Alan colocou, catando o gancho dele, onde a companhia pode e vai criar valor com isso, desde que ela realmente consiga encaixar tudo isso. A inovação, o ISD, né, a estruturação de uma governança forte, que direcione ali a pauta social, a pauta ambiental, e por aí vai. E, por último, aqui, o último item, que é acesso, consequência disso tudo, a empresa que ela trilha essa jornada toda, com certeza ela é melhor vista no mercado, ela é melhor avaliada por stakeholders ali, quer seja ela tenha o seu capital aberto, caso ela busque linhas junto a instituições oficiais ou a bancos parceiros, aqui ou lá fora do Brasil, ela vai ser muito bem avaliada, ela vai ter um olhar diferente, ela vai poder acessar a linhas específicas que valorizem a pauta ESG, e se dentro disso ela tem a inovação também, ela está mudando para melhor, ela está trazendo negócios novos, processos novos, produtos novos e sustentáveis a todo momento. Isso cria ali um intangível muito forte, né? uma visibilidade para o mercado, e se isso efetivamente está se traduzindo em números, né? Porque, de novo, né? A Blue Compass, ela utiliza o IISD, não é à toa. Tudo isso é lindo, maravilhoso, desde que a conta fecha, desde que gere fluxo de caixa e tudo mais. Então, é um conjunto, gerenciar, conduzir tudo isso não é fácil, né? Há desafios enormes ali para as companhias, que podem se utilizar de uma série de ferramentas, né? A gestão de dados, data analytics, aí, como o Alan colocou, e outras ferramentas, de novo, a inteligência artificial ali, que tem vários desdobramentos ali, várias coisas boas, tem um pouco da modinha, né, um pouco do embalo, mas tem muita coisa boa. Eu acho que é uma ferramenta, é um recurso que veio para ficar, não dá para, na realidade, falar que veio e vai morrer, não, ao contrário, a mesma coisa é o ISD, ele veio para ficar, ele tem as suas idas e vindas, mas nós temos, por conta desses indicadores ali que o Alan colocou, né, 78% das empresas pesquisadas ali pela Anshan, elas estão tendo impacto do ISD
no seu negócio, quer seja num contexto pontual ou de uma maneira um pouco mais ampla. A gente pode e deve provavelmente ter um pouco de tudo ali, né? Mas o importante é que começou, né? Que se a companhia ela lê o mercado, ela se posiciona, ela procura se reinventar, ela tem o seu DNA de inovação, ela vai perceber que isso pode trazer boas transformações. E aqui, por último, não poderia deixar de mais uma vez falar que a Blue Compass tem ali, tanto na governança como na sustentabilidade, produtos, serviços que podem apoiar os seus clientes nessas jornadas, nessas trajetórias, a parte da cultura organizacional, que nós trabalhamos aqui na vertical de pessoas, aqui a parte de estratégia e inovação, então temos aqui um olhar para a inovação, podemos apoiar os clientes nessa trajetória, nessa adaptação, e fora outros serviços também. Obrigada, Isael. Bacana, Porém, desafio, né, no tempo, mas foi muito bom. Eu enfatizo que se alguém quiser fazer uma pergunta e colocar no chat, enquanto isso eu já tenho algumas provocações aqui. Vou começar com Alan. Tudo bem, Alan? Que era Claro. que eu estava mencionando, mas audiência, por favor, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mas a pergunta foi no sentido que eu mencionei, né, antes da apresentação do Israel. 77% responderam o quanto é fundamental lá nos estudos a reputação, o quanto eles estão preocupados com a reputação. Muito embora exista já uma certa consciência de que a vantagem competitiva ela pode ser alimentada e turbinada com o ESG. Quando a gente olha as práticas, também tem muitas práticas voltadas para stakeholders, então isso está alinhado com a questão da reputação. Na sua opinião, pensando em vantagem competitiva, em valorização empresarial, que é aqui parte do propósito da Blue Compass, o que é efetivamente chave, uma vez que a inovação está trazendo muito mais recursos para a operação da empresa do que propriamente para, por exemplo, difusão de cultura ou educação para o ESG ou para a sustentabilidade, uma vez que reputação é importante, mas que o mercado está apresentando outras ferramentas. Qual é o que é chave, na verdade, para a vantagem competitiva? Eu acho que assim, né, pessoal, é uma ótima pergunta, uma ótima provocação, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, né? É uma vantagem competitiva do que o ESG, é extremamente importante, mas a gente tem que ser bem claro que a organização ela precisa primeiro pensar na autossustentabilidade dela, né? Ela tem que, obviamente, pensar na sustentabilidade social e ambiental do meio, tá? Mas a autossustentabilidade, sem a autossustentabilidade dela, ela não consegue fazer mais nada. Ela não vai nem conseguir dar continuidade no negócio dela para que ela possa cuidar do meio ambiente e das questões sociais. Então, é muito importante que isso tudo esteja alinhado, e aí eu vou trazer de novo aquela fala que eu disse, que são 3 pilares que tem que andar em paralelo, né? Obviamente, sempre de olho na governança, que é onde vai me trazer essa questão econômica, né? E essa questão de direcionamento da organização, tá? Para depois, sim, eu focar nas outras. Mas a questão da integridade, principalmente, que é o que mais as pessoas conseguem enxergar na organização quando eles estão falando nessa questão de reputação, principalmente no Brasil, que tem um viés que, se a gente falar eu não quero que imaginem questões políticas que eu esteja falando, tá? Só tem que ter muito cuidado hoje em dia para falar sobre isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Brasil, ele não tem, né, visto de fora, uma cultura de anticorrupção, ou uma cultura de compliance que dê uma imagem positiva para as empresas do Brasil, né? E aí a gente tem que entender o seguinte: o que acontece? Se não tem essa visão, talvez já intrinsecamente já não se perceba como um valor isso. Tá? E essa reflexão que eu estou fazendo é importante para a gente observar que, mesmo que a empresa ela foque nas questões
né, de integridade, nas questões de ética, para tentar reforçar, né, a sua imagem perante a sociedade, que, como um todo, como eu disse, no Brasil já é um pouco pequena, vamos dizer assim, já achatada, né, ela não vai abrir mão, e isso a gente pode observar, isso que o pessoal está falando no Brasil, mas isso em qualquer lugar, tá? A empresa, em primeiro lugar, ela pensa na autossustentabilidade dela. Então, por isso que o ESG ele é um diferencial, né? Então, se ela consegue manter a autossustentabilidade dela e consegue aplicar práticas de ESG, ela tem um diferencial no mercado, né? Mas dificilmente, aí a gente pode ver, isso corrobora com os resultados da pesquisa, né? Que por mais que eles identifiquem que é um diferencial para o mercado e que traz uma maior confiança dos stakeholders, tá? Não é o topo da pirâmide para eles. Tá? Então, eu gosto muito, quando eu falo em integridade, principalmente, né, eu dei muito curso de compliance e tal, e eu sempre usei, vocês devem ter já ouvido, posso me estender só um pouquinho, Ana, só para dar um exemplo aqui, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu, se eu não me engano, foi em 2021, que houve uma corrida, onde tinha um espanhol que estava correndo, disputando com um queniano, as primeiras posições. Você já deve ter ouvido essa história, né? E aí, o que aconteceu? O queniano, ele viu uma bandeira lá, 10 metros antes da chegada, e achou que fosse a bandeira da chegada, e ele já parou, começou a comemorar e tal, e o espanhol que vinha atrás dele, ele parou, ele poderia ganhar, porque ele estava a 10 metros de distância, ele parou e avisou o queniano que estava que não tinha acabado a corrida, que ele deveria seguir correndo, e aí o espanhol levantou ele foi correndo e deixou que o queniano ganhasse. Né? Eu achei muito interessante, sempre usei como exemplo um exemplo de integridade. Né? Porque quando ele foi entrevistado, os repórteres não estavam entendendo. Os repórteres diziam para ele, tá, mas por que tu deixou o queniano? Por que tu não passou, tu ia ganhar a corrida? E ele disse assim, mas que mérito ia ter em ganhar assim? Né? E eu achei mais interessante ainda a resposta que ele deu, que ele disse, o que eu ia dizer para minha mãe? Sabe? Como se eu ganhasse dessa forma, né? Então, as organizações que têm ética e que querem trazer como um pilar, né, lá do topo da pirâmide, essa questão ética, ela tem que entender o seguinte, vale a pena ganhar a qualquer custo? Né? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Tá? Vale a pena usar de conflito de interesses para poder locupletar um agente público para poder ganhar uma licitação, por exemplo, né? Certamente vai dar um contrato muito bom para a empresa, mas isso vale a pena ganhar dinheiro assim? Né? Porque certamente não é ético, não preciso nem perguntar para vocês se é ético ou não. Né? Mas as empresas que têm essa preocupação com o compliance, com a governança e com a sua imagem, elas estão dispostas a perder recursos, né, em detrimento de receber esse valor? Né? Então, essa é a questão. Então, assim, quando a gente pergunta para uma empresa, tá, a resposta é aquela ali, eu estou preocupado com a minha reputação, estou preocupado com questões éticas e tal. Mas, na prática, será que isso acontece? Né? Por algumas respostas, a gente viu ali alguns antagonismos ali que nos mostram que talvez não seja o mais importante. Né? Então, assim, essa reflexão. E por que eu trouxe a reflexão do queniano, esse espanhol? Né? Porque me chamou muita atenção, porque depois, muito tempo depois, para falar a verdade, esse ano eu vi uma outra entrevista desse espanhol, e o cara disse o seguinte, não, cara, vou ser bem sincero, eu deixei o cara ganhar, porque, na verdade, essa corrida que eles disputaram, tá, ela era uma corrida que ela não valia, ela era só uma corrida que não valia um título, por exemplo. Ela não era um título de importância. Tá? Uhum. E aí o próprio espanhol disse, olha, se fosse uma corrida que tivesse uma relevância maior, fosse um prêmio, alguma coisa, eu não deixava o cara ganhar. Entendeu? Então, isso aqui faz com que a gente possa entender duas questões principais aqui, né, pessoal? Realmente, tá, a empresa, quando ela quer ser ética, ela é 100% ética, ou depende da situação, como foi o caso dessa corrida aí, que virou um exemplo de ética, mas depois a gente vai ver, o cara só disse que deixou porque era uma corrida que não tinha relevância. Né? Uhum. E eu acho que é isso que acontece com as organizações. Né? O cara quer ser ético, mas não quer abrir mão
de certas vantagens que ele poderia ter dependendo da situação. Isso aí que eu observo muito no mercado. Uhum. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você então, Israel, e vou aproveitar, pegar carona aqui numa pergunta que o Sérgio já fez no chat. Ele coloca assim: ESG no Brasil ainda é tratada como algo, entre aspas, né, que não apresenta retorno para as empresas. Este pensamento, apesar de ser continuamente refutado, vem se mantendo. Aí a pergunta dele é: não seria interessante fazer uso da mitigação de risco como principal instrumento para o aumento do retorno do capital investido? E eu vou adicionar, se me permite, Sérgio, a sua pergunta, uma visão, né, assim. Então, você entendeu a pergunta? Depois eu repito, Israel. Entendi. Uma visão que é assim, a gente ouviu, né, na fala de vocês, o quanto as empresas... os estudos, inclusive, mencionam as empresas, referência e tudo mais, e as contas elas estão escolhendo um eixo, né, ou energia, ou social, né, ou alguma coisa assim, e investindo em práticas. E o Alan mesmo chegou a mencionar que isso é um início. Mas, trazendo aqui a questão do Sérgio, sobre mitigação de riscos e retorno para o capital investido, e pensando que o investimento precisaria ser feito de qualquer forma, não seria mais estratégico, para não dizer coerente, que as empresas, em vez de pensar, de iniciar pelas práticas mais fáceis, ou aquelas que estão em melhor posição política dentro da empresa, né, a área que está em melhor posição política dentro da empresa, que elas, de fato, revisitassem a proposta de valor da empresa, uma vez que a proposta de valor pode ter sido feita da geração de valor para cliente, e agora a gente tem uma série de outros stakeholders. Então, a pergunta do Sérgio, mitigação de risco ligado ao capital de retorno, e qual é esse risco estratégico de você começar pelas práticas, em vez de fazer um mergulho na proposta de valor e tentar investir naquilo que é mais assertivo? Excelentes perguntas. Obrigado, doutor Sérgio, Ânia. Bom, com relação ao que o Sérgio colocou, como é que eu vejo? Acho que tem empresas que elas vão se movimentar somente pela dor, somente pelo impacto do caixa, ou pela sobrevivência do segmento que ela esteja atuando. Por exemplo, nós tivemos no ano passado um cliente que nos procurou ali, que a gente fez proposta no agro, que ele tem pecuária, fornece para frigorífico, e frigorífico exporta mundo afora. E o mundo afora falou, olha, cadê o ISD dos seus fornecedores? Né? E o dominó ocorreu, ou seja, chegou até ele e ele tem que fazer ali uma série de posicionamentos. Né? Nesse meio do caminho, a gestão, o foco ali, o posicionamento com relação a riscos e etc., é um ingrediente desse processo. Né? Então, se a gente for, na realidade, comunicar ao mercado pelos benefícios de você monitorar riscos para que o ISD faça sentido, a gente vai estar, eu acho que minimizando o potencial que o contexto tem a toda a sua proposição de valor. O posicionamento ali, a matriz de riscos é um ingrediente intrínseco ao conceito, ao que é o ISD, né? Então, a empresa entender isso, ela processar, não fazer greenwashing, não fazer uma série de washings que tem aí, realmente vai dentro dos valores que ela tem, do posicionamento que ela tem, e etc. E não é um negócio fácil. Haja vista grandes players aí de varejo, Vinícola no Sul, né? Vinícola no Sul tinha 1 ano de consultoria ESG lá dentro e, no dado momento, teve um problema de reputação, né? Um problema de caixa também. Alguns milhões foram impactados ali, e numa empresa centenária e etc. E o pessoal foi acordar efetivamente por ESG nesse momento. Não é pior? Né? Eu não posso, na realidade, inverter o jogo, né? Desde que ela entenda. E aí eu acho que a gente tem um desafio absurdo de educação, que aí a Ânia
aqui representa essa área aqui na Blue Compass também, que a gente tem, que é levar essas temáticas que muitas vezes são difíceis, as empresas, os empresários não têm paciência de entender, então o desafio nosso de simplificar para melhor comunicar, né? Porque senão o que acontece? Eles não vão entender e não vão usar, a não ser que a água bata neles, né? Para falar de uma maneira educada. Ou seja, precisei de dinheiro, vou lá no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, você só senta ali para pleitear alguma coisa se você tiver um relatório de impacto socioambiental, né? Outras instituições têm linhas de crédito específicas, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil e etc. Várias instituições têm linhas específicas com taxas melhores ali, focando na pauta de ESG. Então, assim, eu acho que tem empresas, e isso ainda vai continuar por muito tempo, que vão entender pela dor, porque ou exporta, ou num dado momento precisa captar recursos ali, os bancos começaram a virar essa chave, a ter que ter um posicionamento. Nós tivemos uma normatização do Conselho Monetário Nacional, que, aliás, provocou toda a entrada da Blue Compass efetivamente no ESG, foi consequência disso, de uma demanda que nós tivemos ali, onde, naquele momento, um banco do Espírito Santo precisava correr, porque tinha uma norma do Conselho Monetário Nacional, Banco Central, que determinava um posicionamento ESG da instituição, né? Então, é isso. A outra questão, Ania, só para... A outra questão era com relação à visão, né, da tomada de decisão. Se você começando pela prática é bom, porque você vai, enfim, tendo resultados, ou se, na verdade, o investimento traria muito mais retorno. Agora, como a gente tem poucos minutos, eu sou bastante caixinha nessa coisa de tempo. Pediu a palavra. O Alan levantou a mão. Tá o bom. Alan, então, você complementa, a gente tem aí 3 minutinhos, e aí eu faço o encerramento, tá bom, Alan? Tá bom. Pode ser, Israel? Pode, claro. Na verdade, é 1 minuto, é só para aproveitar essa pergunta do Sérgio, que eu achei bem interessante, mas eu diria o seguinte, Sérgio, a mitigação de riscos, ela seria o principal instrumento para vender a ideia para a alta administração de implementar o ESG, né? Não, talvez, como retorno do capital investido, né? Porque, na verdade, assim, a mitigação de riscos, né, vai ser algo que, quando implementar os controles, ele pode reduzir a probabilidade, pode reduzir o impacto no risco e tal, mas trazer a questão da possibilidade de mitigar riscos com ESG, né, trazer para a venda da ideia de implementar um projeto, né, de ESG para a alta administração. Eu acho que a mitigação de riscos caberia exatamente nisso. O Sérgio quer fazer Posso fazer uma colocação? Sim, Sérgio, por favor. Aí eu encerro na sequência. Obrigada. Quando eu fiz a colocação da mitigação de riscos, é que vamos colocar o seguinte: as empresas que hoje são certificadas como empresas que atuam com os princípios éticos do sistema ESG, todas elas fizeram o seu aporte vinculados a uma redução de riscos dela, não só sob o aspecto socioambiental, mas também sobre o retorno que aquele investimento faz para o capital dela. Por exemplo, depois que o Banco Itaú ele se tornou uma das empresas certificadas como ESG, o crescimento que ele teve lá em termos de aporte de investimentos internos, o crescimento da quantidade de clientes, fez com que ele deixasse de ser o segundo conglomerado financeiro do país para se tornar o maior, uma diferença pelo menos de 30% a 35% em relação ao segundo colocado. Então, o que acontece? Eu vejo lá os princípios do ESG como muito importantes e essenciais para o nosso futuro, porque o que está sendo feito agora vai refletir não diretamente para nós, mas sim para as gerações futuras. Essa é a realidade. Mas
nós sabemos que tudo no nosso ambiente, nosso envolver, é movido pelo capital, pelo dinheiro. Pensar diferente é ilusão. Tudo movido pelo capital. Então, quando se fala mitigação de riscos, é como eu falo quando eu implanto o direito preventivo nas empresas, certo? Quando nós fazemos a implantação do direito preventivo, é objetivando o quê? Que aquela empresa não sofra, não corra os riscos e tem que ir para o judiciário para superar uma demanda, um problema. Ou seja, ela investe agora para não ter que gastar muito mais lá na frente no judiciário. É muito melhor você prevenir do que ter que remediar uma determinada situação. E os princípios do ISD é justamente nesse sentido. Os princípios da prevenção para que você não tenha problemas futuros. Principalmente aqueles relacionados aos 17 ODS, que foram estabelecidos pela ONU, né? E passa por diversos setores, não somente sob o aspecto ambiental, como também sob o aspecto social, onde você vai trabalhar a questão de gênero, vai trabalhar a questão da educação, vai trabalhar a questão da pobreza, da fome, da distribuição de tudo isso para o ambiente externo. Não só o interno, ou seja, você empresa, como também onde você está devidamente estabelecido. Então, eu vejo o ESG dessa forma, e se for trabalhado em cima da mitigação dos riscos, o que vai acontecer se não fizer, ou seja, tudo aquilo que você investiu e foi construído para você ter uma grande empresa, grande negócio, vai deixar de existir. Não só em relação ao concorrente, como ela própria, como o próprio Israel fez muito bem essa colocação. Entendeu? Então, por isso que eu fiz a colocação da mitigação de riscos, porque é uma forma de você de ter o convencimento do empresário nesse sentido. Legal. Qual é o risco? Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço, desculpa aí interromper. Não, imagina, eu acho que você me deu um gancho para o nosso encerramento, porque desde que a gente definiu por esse tema, conversando com o Alan, com o Israel, com o Fábio, enfim, eu tenho refletido, e o Alan trouxe essa questão da conexão, né, do duplo sentido entre ESG e inovação. Né? Me parece que a complexidade está na tomada de decisão mesmo, em como os CEOs, os conselhos, enfim, enxergam essas ondas e essa pluralidade de soluções que o mercado oferece. Por isso que a gente trouxe essa questão da estratégia. E nessa reflexão, quando eu vejo esse círculo, esse ciclo, né, virtuoso, como a Blue Compass diz, tem questões muito caras, por exemplo, para o ESG, que vem desde do triple bottom line e tal, e que, de uma certa forma, o ESG imprime quando a gente vai pensar estrategicamente em inovação. Isso, muito humildemente, numa reflexão que eu fiz, e acho que tem a ver com o que você traz, Sérgio. O ESG, dentro desse histórico, que a gente já falou em episódios anteriores, traz 3 R's, que eu digo, que é a questão da responsabilidade empresarial, que é lá de trás, né? Então, traz a questão da resiliência, e aí tem tudo a ver com o que você está dizendo, com mitigação de riscos, e também não perder o bonde da história, e também está olhando para o futuro, e traz a questão agora mais recente, mas bastante abordada também, que é da regeneração. É a empresa com uma cultura de geração de valor, de vivência de valor. Né? Então, olhar para a essência do ESG, imprimindo esses princípios na inovação, significa onde a inovação pode me ajudar a ser mais responsável, a minha empresa ser mais resiliente e eu gerar mais valor para a minha reputação, para tudo que é importante. E do caso, no sentido da inovação para o ESG, traz um mundo, mas que eu chamo de 3 Cs. A coerência da empresa, que tem a ver com a ética, com tudo que o Israel trouxe, a consistência da empresa, que tem a ver com a resiliência, e a consciência da empresa, que tem justamente ligação com isso que você traz, Sérgio, que é os impactos positivos, eles não são só para o nosso espaço e para o nosso tempo. Eles podem ultrapassar o nosso tempo e espaço e chegar nas próximas gerações. E aí eu queria finalizar com uma frase que
Na verdade, uma já bastante conhecida, que é a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, que essa acho que todo mundo sabe, é do Albert Einstein, mas eu queria trazer uma mais contemporânea, de um senhor chamado Yuval Harari. E acho que ela, de uma certa forma, finaliza aqui o nosso encontro e dá uma ideia muito boa de tudo que a gente trouxe e não conseguiu nem aprofundar, né, Alan e Isael? Mas, assim, ele diz: dispomos de mais opções do que nunca, porém, perdemos a habilidade de realmente prestar atenção no que escolhemos. Então, eu queria finalizar esse encontro com essa frase. Queria agradecer imensamente toda a audiência, foi bastante boa hoje, né, Fábio? Foi bem motivadora para nós. Aguardem daqui a 15 dias o próprio fórum, que vai vir com um tema que a gente espera que também seja bastante instigante. E vou agradecer também com muito carinho, Alan, pela tua disponibilidade, e Isael também pela tua parceria de sempre aqui na Blue Compass. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Um abraço, foi um prazer. Boa noite a todos. Tchau, Um abraço, Boa noite, obrigado. pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau.